Bom, vou falar um pouco da XABCD do trauma, né? Primeira coisa que nós vamos fazer, nós temos que se paramentar, colocar luva, gorro, máscara, óculos, avental. E aí já chegou o paciente. A primeira coisa que nós vamos fazer é se paramentar. A segunda coisa é desligar o ar-condicionado para evitar a hipotermia do paciente e solicitar sinais vitais. Solicite sinais vitais do paciente, por exemplo, pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, pulso, oxigênio, certo? Sou o Dr. Paulo, vou estar realizando o atendimento. Primeiramente, eu vou começar pelo X, né, buscando hemorragias exsanguinantes, né, hemorragias exacerbantes. Então, por exemplo, se ele tem um membro amputado ou um corte muito profundo, primeiramente eu tenho que resolver. Então eu vou resolver com uma compressão direta, ou posso colocar também um tourniquet, se for o caso. Beleza, que é o X. Só vou passar para o próximo passo depois que eu resolver. Fiz o X, reavaliei o paciente, tá ok. Agora vamos para o A. O que é o A? É controle de cervical e permeabilidade de vias aéreas. Então, eu preciso ver se o paciente está com colar cervical. Beleza, esse colar cervical ele está adequado? Está ajustado? Ah, não está. Então eu vou ajustar esse colar cervical. Ah, o paciente ele não está com colar cervical. Vou colocar, pedir ajuda de uma terceira pessoa, né? Para apoiar a cabeça do paciente, para ele ficar imóvel, e vou colocar o colar cervical no paciente. Beleza, fiz a avaliação, vias aéreas do paciente. Tá pérvia ou impérvia? Tá aberta ou tá fechada? Posso tentar falar com ele. Senhor, o senhor sabe o que aconteceu? O senhor sabe seu nome? Porque se ele falar, eu sei que a permeabilidade dele, as vias aéreas estão pérvias, estão abertas. Aí aqui eu posso descartar, né, a possibilidade de uma intubação orotraqueal. Caso eu perceba que as vias aéreas dele está fechada, vou fazer a intubação orotraqueal nesse paciente. Beleza? Então aqui é o A, controle de cervical e vias aéreas, permeabilidade de vias aéreas. Resolveu o A, reavalia o paciente. Beleza, agora vamos passar para o B. O B, eu vou buscar a ventilação desse paciente. Será que esse paciente está ventilando? Como é que está o tórax desse paciente? Será que esse paciente tem alguma estabilidade? Então a primeira coisa que nós vamos fazer é a inspeção torácica, né? Vamos fazer a inspeção aqui, aí vamos fazer a percussão, certo? Buscando se tem alguma alteração, se tem a presença de líquidos, porque geralmente é timpânico, mas se tiver a presença de líquidos, aí vai ser uma maciçez, vamos escutar mais sólido, né? E por último, nós vamos fazer a auscultação desse paciente, né? Vamos fazer a auscultação pulmonar, também podemos fazer a auscultação aórtica, pulmonar, mitral e tricúspide desse paciente. Beleza. Resolvi o B. Tá ok. Reavaliei o paciente. Agora nós vamos para o C. No C, nós vamos avaliar a circulação desse paciente, se tem a presença de hemorragias não exsanguinantes, hemorragias menores. Também vou solicitar, já solicito hemograma, solicito também uma gasometria, posso solicitar demais exames, PCR, VHS, glicemia do paciente, tipagem sanguínea, caso eu precise de uma hemotransfusão, preciso saber isso também, qual é o tipo sanguíneo desse paciente, certo? Aí já avaliamos o X, o A, o B e o C. Aí no D nós vamos avaliar a letra D, a escala de coma de Glasgow, né? Na letra D, na escala de coma de Glasgow, nós vamos avaliar a resposta ocular desse paciente, né? Abertura ocular, resposta verbal e resposta motora desse paciente. Então, para avaliar a resposta ocular desse paciente, ela vai de 4 a 1. Se ele abrir o olho espontaneamente, eu vou somar como 4. Se ele abrir o olho, eu tiver que chamar, senhor, para ele abrir o olho, aí eu vou somar como 3. Se eu tiver que fazer um estímulo doloroso, por exemplo, ter que fazer algum tipo de estímulo doloroso para ele abrir o olho, aí eu vou somar como 2. Se ele não abrir o olho, aí eu vou somar como 1, como ausente. Beleza, agora vamos avaliar a resposta verbal desse paciente. A resposta verbal ela vai de 5 a 1. Então, senhor, o senhor sabe o que aconteceu? O senhor sabe onde é que o senhor está? Se ele me responder adequadamente, eu vou somar como 5, certo? Se ele me responder
eu perguntar para ele e ele não sabe onde está, e me responder com palavras distorcidas, eu posso dizer que esse paciente está desorientado. Então eu vou somar como 4, certo? Caso esse paciente, eu pergunte para ele e ele me responda apenas com palavras, senhor, você sabe que dia é hoje, você sabe o que aconteceu? Aí ele falar apenas, por exemplo, assim, piscina, carro, avião, então me respondeu apenas com palavras, aí eu vou somar como 3 na escala de coma de Glasgow. Se eu pergunto para ele, senhor, você sabe onde está, sabe o que aconteceu? E ele só emite sons, só sons, aí eu vou somar como 2. Caso eu pergunte para ele e ele não responda nada, eu vou somar ele como 1. Certo? Agora nós vamos para a resposta ocular já foi, né? Resposta ocular, verbal, agora a resposta motora. A resposta motora ela vai de 6 a 1. Se eu peço para esse paciente, por exemplo, a levantar um braço, levantar uma perna e ele responde ao comando, eu vou quantificar ele com uma pontuação de 6, certo? Se eu preciso fazer algum tipo de estímulo, por exemplo, pedir para ele localizar, eu faço, por exemplo, um estímulo, aperto na mão dele e digo localiza essa dor, certo? Aí ele localiza, eu vou quantificar ele como 5, certo? Então, se eu peço para ele levantar o braço, a perna ele faz, eu quantifico como 6. Se eu tenho que fazer algum estímulo e ele localiza, eu vou fazer como 5, certo? Como 4, se o paciente está com flexão normal, né, se ele faz uma flexão do membro normal. Como 3, se o paciente ele faz uma flexão anormal. E como 1, se está ausente, se ele não faz nenhum movimento. Então aqui nós já revisamos, né, a resposta ocular, abertura ocular, resposta verbal, resposta motora, certo? E aí nós vamos também avaliar a resposta ocular desse paciente. Eu vou olhar as pupilas desse paciente. Se eu pego uma luz e eu coloco na pupila do paciente e ela se contrai, então significa que essa pupila está fotorreagente. Se as duas pupilas contraírem, opa, tá ok. Então, tá como 0. Quantifico como 0. Se apenas uma contrair e a outra não, por exemplo, a outra está dilatada, né, anisocórica, aí eu vou dizer que está com menos 1 na pupila. Se for as duas, nenhuma contrair, as duas está anisocórica, está com midriática, né? Se as duas estão dilatadas, aí eu vou dizer que esse paciente está com menos 2, porque as duas pupilas não reagiram. Então, se uma pupila reagir e a outra não, aí eu vou colocar só menos 1. Se as duas não reagirem, aí eu coloco como menos 2. Se as duas reagirem ao foco, aí tá ok, eu vou deixar como 0, entendeu? Não vou diminuir a pontuação desse paciente. Então aqui a gente fizemos toda a escala de coma de Glasgow e também agora vamos para o E. Né? O E no XABCD do trauma é exposição da vítima. Vamos tirar a roupa da vítima, todo a vestimenta da vítima. Vamos buscar também se tem algum outro sinal de hemorragia, fraturas, né? E aí, fazendo essa avaliação, já vamos acobertar essa vítima com cobertores aquecidos para evitar hipotermia. Também no C, né, a gente poderia ter realizado uma ultrassonografia, né, torácica ou abdominal, né, o EFEST, buscando aí alteração, por exemplo, aqui no abdominal, presença de líquidos livres, né, na cavidade abdominal, sinal de peritonite, né, reação peritoneal, sinais de hemorragia, certo? Então aqui foi o XABCD do trauma.